9h36. CBN Saúde Integrativa, com Alessandra Vidotto. Doutora Alessandra Vidotto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos ouvintes, quem está também nos acompanhando pelo YouTube. Tudo ótimo. E você? Tudo certo também, doutor. E hoje um assunto super interessante, dando continuidade ao que a gente estava falando na semana passada. Para quem não nos acompanhou, né, corre no nosso site depois que acabar aqui, cbnrp.com.br, porque completamos 2 anos de coluna e também a doutora trouxe uma das principais temáticas, uma das primeiras temáticas aqui do Saúde em Foco, antes agora a Saúde Integrativa, né, doutora, que é o Reiki. Isso mesmo, Carol. Também está disponível vídeo lá no meu perfil do Instagram, se alguém tiver interesse. E foi um programa bem bacana. E hoje a gente está trazendo um convidado muito especial. Eu não sei se vocês já fizeram alguma entrevista internacional, talvez essa seja a primeira. Chiquérrimo. Olha que honra, né? E é uma pessoa muito importante no cenário do Reiki. Ele é referência em Portugal, em Brasil, mas também no mundo, porque ele tem muitos livros publicados. E quem já fez curso de Reiki, é terapeuta, já ouviu falar sobre ele. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente num evento que teve na USP, em Ribeirão Preto, que eu falei na semana passada, um evento belíssimo, importante para o cenário do Reiki no Brasil. E eu já queria trazer para quem está nos acompanhando esse detalhe que eu acho muito importante. O João Magalhães, que é um mestre, né, tão importante, como eu já falei, de uma generosidade e de uma simplicidade assim que eu vi em poucas pessoas com tanto conhecimento, com tanta experiência. Ele abraçou todo mundo, ele tirou foto com todo mundo, ele autografou eu não sei quantos livros, e ele estava totalmente à disposição e a serviço. Isso começou às 8 horas da manhã, que eu estava no teatro, e eu saí de lá correndo 5h30 da tarde. Era nítido que ele estava cansado, então eu pude observar no rosto dele um cansaço, mas ele estava inteiramente à disposição de todos que buscavam e buscaram por ele. Então, eu achei um movimento tão lindo, de tamanha generosidade, que eu vivencio com o Reiki, porque o Reiki faz a gente estar a serviço, com amor, com autocuidado. Quando a gente cuida da gente, a gente pode cuidar do próximo. Então, para mim, naquele momento, ele foi um exemplo vivo e né, passou a ser, do quanto a gente pode estar a serviço do próximo. Então, quem está com a gente hoje é o mestre João Magalhães, que é presidente e fundador da Associação Portuguesa de Reiki, fundador do Instituto Educação pela Paz, mestre terapeuta de Reiki. João pratica budismo desde os 16 anos e é dedicado ao diálogo interreligioso e à promoção de uma cultura de paz. É autor de vários livros técnicos sobre Reiki e budismo. João, é uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Eu agradeço muito por você ter aceito o convite. Para mim é uma honra de verdade. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, João. Bom dia. Muito obrigado. Muito bom dia. É um enorme privilégio estar aqui convosco e podermos juntos falar também sobre Reiki. E lembrando, pessoal, que estamos ao vivo no YouTube. Quem quiser nos acompanhar, @CBN Grandes Lagos. João, eu acredito que uma pergunta inicial que muita gente pode ter curiosidade é como o Reiki entrou na sua vida, né? O que o Reiki representa, mas primeiro, como ele entrou? E como você conheceu? E eu queria também trazer aqui uma lembrança. Nós recebemos uma sugestão para essa temática há 2 semanas do José Antônio Bacelar, que nos acompanha bastante. Então, parte do que eu trouxe como questões para o João apresentar para os nossos ouvintes
estava dentro dessa sugestão que o João achou interessante a gente seguir. Então, essa é minha, né, curiosidade para os nossos ouvintes. Então, se você puder nos apresentar, por favor. Com todo o gosto, Alessandra. Então, de facto, eu comecei a despertar mais para a espiritualidade quando tinha 15 anos e a partir daí comecei a praticar mais meditação, a estudar mais sobre conceitos da espiritualidade e, de facto, envolvi-me um pouco mais com aquilo que é o budismo e depois com o yoga. E mais tarde, por volta dos anos 2000, alguém me disse que Reiki seria algo muito interessante para eu ver, para eu observar. E de facto assim foi. Fui aprender Reiki e no meu manual de Reiki tinha lá uma fotografia. Era uma fotografia do Mestre Usui. E essa fotografia despertou em mim uma espécie de um amor e de uma paixão. Paixão porquê? Porque Reiki para mim é um fogo constante, que está-me constantemente a alimentar. E de facto é um amor porque é algo contínuo, é algo que eu vejo como um propósito e uma missão para a vida. Então o Reiki surgiu mais ou menos em 2001 e tenho sido sempre um praticante diário, portanto todos os dias eu pratico Reiki. E trouxe para mim bastantes diferenças na vida. Em primeiro lugar, logo na altura, eu tinha uma dor na anca e ao fazer autotratamento essa dor melhorou, aliás desapareceu. E depois, a partir daí, também toda a construção de uma filosofia de vida a partir dos 5 princípios. E isso acho que é o mais extraordinário e aquilo que maior mudança me traz na minha vida. E de facto mostra mesmo que nós praticantes de Reiki precisamos de praticar. Ou seja, uma filosofia de vida é algo que nos leva ao longo da vida, que nos carrega, que nos sustenta e que nos dá pilares. E de facto foi esta grande paixão pelos ensinamentos do Mestre Usui que me levou a este grande amor por uma filosofia de vida, que é a nossa filosofia de Reiki. Então, desde 2001, continuo um praticante assíduo. Não gosto de me considerar um mestre de Reiki, mas sim que eu ensino Reiki, ou seja, que eu partilho Reiki com todos. E isso é um privilégio que eu tenho, poder estar convosco. E de facto assim foi também no dia 14 de agosto, naquele seminário, onde nós nos pudemos encontrar, onde não só foi uma recepção tão boa, como também poder conhecer tantas pessoas tão boas e tão interessadas e tão dedicadas àquilo que é a prática de Reiki. Ô João, e o que é o Reiki? Ele é uma religião? O que é? Qualquer pessoa pode praticar? Qualquer pessoa pode praticar e receber? Explica um pouquinho pra gente. Deixa eu É só uma excelente questão. Bom, começo pela última parte. De facto, qualquer pessoa pode aprender e qualquer pessoa pode praticar. O próprio Mestre Usui dizia isso no manual que ele entregava aos seus alunos. Ou seja, que Reiki não necessita ter uma predisposição mental. Portanto, Reiki não é um dom. Reiki, na verdade, ou seja, o seu método, é algo que potencia uma capacidade que todo o ser humano tem. Então, Reiki é algo que está disponível para todos e que todos podem aprender. Mas depois é como tudo, não é? É como uma aula de yoga. Há pessoas que gostam de yoga e se identificam, outras que não. Com o Reiki o mesmo, alguns se identificam, outros não. Mas de facto, todos podem aprender. Então, se Reiki é uma religião? Não, não é uma religião. Nós podemos ver que é um método muito completo, que tem uma filosofia de vida em primeiro lugar, que é aquilo que sustenta toda a sua prática. E a partir daí tem um método terapêutico. Este método terapêutico complementar e integrativo está em primeiro lugar para o nosso autocuidado. E depois, então, para o cuidado do nosso próximo. De facto, a cultura japonesa é riquíssima e ela está muito entrelaçada com aquilo que são conceitos religiosos, como o budismo, ou conceitos de espiritualidade, como o shintoísmo, ou valores éticos e morais, como o confucionismo e o taoísmo, porque o Japão sofreu uma grande influência da parte da China, logo no início da sua civilização. E então tudo isso emerge na nossa prática de Reiki quase como uma forma cultural.
Mas algo que é muito importante nós observarmos é que o mestre Usui dizia mesmo que no seu dojo, na sua escola, ele não queria nada que levasse à identificação de Reiki como uma religião. E isto tem uma razão de ser. Porquê? Porque naquela altura, se surgisse alguma religião um pouco mais estranha, o Instituto poderia ser fechado. Então, isto é algo muito importante para nós refletirmos. O mestre Usui nunca mostrou Reiki como uma religião. Hoje em dia, as pessoas podem sim misturar a sua crença com aquilo que são os ensinamentos de Reiki. E isso pode levar a alguma confusão e à percepção de Reiki como sendo uma coisa que não é. De forma sucinta, Reiki é uma filosofia de vida e uma terapia complementar e integrativa. É interessante você falar que existe um método para ser seguido e que é aprendido, né, João? Então, quando a gente apresenta que é uma prática integrativa e complementar em saúde, que já está no SUS, já existe pesquisa. Imagina a USP fazendo um evento sobre isso com um palestrante internacional e com vários palestrantes de outros lugares que não só da USP de Ribeirão Preto. Eu já disse aqui em alguns programas, o Reiki ele é estudado na Unifesp, na Unesp, na Unicamp, no Sírio-Libanês, no AC Camargo Cancer Center, Albert Einstein, como uma prática complementar ao tratamento convencional, né? Então, é algo que não tem nada a ver com religião, mas algumas pessoas confundem, né, a imposição de mãos com algumas práticas religiosas. Então, é super importante a gente trazer essa conscientização, esse esclarecimento. Esclarecimento, né? Porque muita gente confunde mesmo, não entende. Não por entende. não entender mesmo o que é. Sim. E algo também que a gente vem acompanhando, João, se você puder trazer também esclarecimento, algumas pessoas têm dúvidas, parece que existem outros tipos de reiki. Então, se você puder dizer para a gente, né, o que normalmente nós estudamos a partir do que o mestre Mikao Usui nos ensinou, né, e o que a gente vê também disponível para que consiga ter uma diferenciação, porque existe o método do Reiki, a partir do mestre Usui, com os níveis que a gente faz o curso, as formações. Então, se você puder trazer um pouquinho sobre isso para a gente também, por favor. Sim, com certeza. Bom, é claro que Reiki foi criado por um japonês e isso quer dizer que teria que ser um método, ou seja, uma forma de ensino absolutamente estruturada. Reiki tem um propósito logo ao início. Dizia o mestre Usui que a missão do Usui Reiki Ryoho é guiar para uma vida pacífica e feliz. Portanto, nós, a partir daqui, temos uma consciência de para que é que serve Reiki. Depois, ele de facto criou uma estrutura de crescimento e desenvolvimento ao longo desta prática, onde não só a pessoa cresce espiritualmente, e espiritualmente é no sentido de quem eu sou, o que estou aqui a fazer e para onde eu vou. Portanto, espiritualidade, a sua base é isto. E depois, também um desenvolvimento de uma percepção daquilo que é a energia universal, a energia vital que está em todas as coisas, incluindo em nós mesmos, e como a trabalhar, mais ainda, como perceber aquilo que é o desequilíbrio energético que vem do nosso corpo. Então, este método estruturado, claro que a determinado momento encontrou o Ocidente, isto foi já perto da década de 40, e a partir daqui, através da mestre Takata, que estava no Havaí, Reiki começou a sofrer uma espécie de uma aculturação, ou seja, o Oriente e o Ocidente tiveram que se encontrar. Se nós formos a ver o plano social e cultural daquele momento, nós vemos um final de uma Segunda Guerra Mundial e temos um método japonês a ser ensinado nos Estados Unidos. O que quer dizer que a mestre Takata teve que adaptar muitos dos conceitos para que os americanos esquecessem um pouco a ideia japonesa e se concentrassem mais naquilo que era a parte essencial de Reiki. Claro que isso foi muito bom para o Ocidente, porque permitiu que nós ocidentais aprendêssemos Reiki,
Por outro lado, teve desvantagens porque retirou muito do contexto a nível de técnicas, a nível de profundidade filosófica também, que depois teve determinadas consequências. É interessante ver que Reiki foi do Japão para o Havaí, do Havaí para a América continental e depois espalhou-se para a América do Sul e para a Europa. E é muito interessante nós observarmos como nos anos 70 e 80 as pessoas consideravam Reiki despido de espiritualidade. Então começaram a juntar espiritualidade ao Reiki. Por exemplo, conceitos espirituais do Osho, e surgiu um sistema chamado Osho Neo Reiki. Depois foram buscar conceitos sobre os anjos e surgiu o Reiki Angélico. Então, considerando que Reiki estava despido de espiritualidade, o que não é verdade, foram buscar coisas para acrescentar. E isso, infelizmente, acrescentou, foi mais confusão, porque acaba-se por perder um bocado o valor fundamental da nossa prática e observa-se muito outras coisas que são paralelas à prática de Reiki. Então, também surgiu algo através de uma mestra de Reiki, que era chamada Diane Stein, que era aquilo que era o Reiki essencial. E esse, de facto, foi o Reiki que mais se espalhou por todo o mundo, que mais esteve presente no mundo ocidental, que foi uma simplificação ainda maior da prática de Reiki para se tornar bastante acessível a todos. Pronto. Então, o número de níveis de Reiki também diminuiu, passou de 4 para 3, e todos os conceitos de filosofia de vida também foram mais simplificados e a própria aplicação da energia também. Então, por um lado temos uma simplificação, o que é bom, que ajuda nós ocidentais a compreender, mas por outro lado perdeu-se muito do aspecto tradicional. Hoje em dia já vemos que tudo isso se volta a encontrar, Oriente e Ocidente encontram-se e nós já vamos mais rumo àquilo que eram os ensinamentos do Mestre Usui e da prática tradicional, que no fundo é aquilo que nos ajuda a compreender porque é que nós praticamos Reiki, não é? E o Mestre Usui mesmo dizia, tudo no universo é composto por Reiki sem exceção alguma. E isto é um conceito muito interessante que nos ajuda a perceber que no fundo tudo é energia. Perfeito. E que interessante você falar de todos esses ensinamentos, porque quem estuda, quem faz uma pós-graduação sabe a importância de dedicação, de aprofundamento. E quando a gente vê algumas formações que aprendem os 3 ou 4 níveis ali num final de semana, ou às vezes numa semana, a gente consegue perceber o quanto pode ser perdido, porque quando a gente faz o Reiki nível 1, por exemplo, a gente precisa, o praticante, passar por pelo menos 21 dias de tratamento, de autoaplicação. E eu confesso que no dia que eu fiz o meu curso, que foi um curso de dia todo, eu senti uma necessidade grande de, a partir daquele primeiro dia de autoaplicação, ajustar a minha alimentação. Então, foram 21 dias de alimentação diferente do que eu vinha sentindo. E aquilo não foi algo que foi sugerido pela minha mestre, foi algo que foi interno, foi uma mudança interna. E, como eu disse, o meu curso de dia todo, ele foi feito na minha casa, com outras pessoas. Eu abri a minha casa para isso e a minha filha ficou na sala, ali brincando. No final do nosso curso, aconteceu algo incrível. Ela desenhou o símbolo do Chokurei no papel. Então, ela entrou naquela energia. A mestre explicou, sintonizou a Sofia. E ela, depois, nos 21 dias, falava, mamãe, vamos tratar a nossa comidinha, a nossa plantinha, a nossa água com a mãozinha. Então, é algo tão maravilhoso. É exatamente o que você falou. A energia, ela está disponível para todo mundo e a gente entra nela, né, João? É isso mesmo, Alessandra. Olha, e que testemunho tão bonito. E de facto é assim, as crianças verdadeiramente sentem porque elas não estão tão focadas no nosso componente mental e emocional, que por vezes têm dúvidas de si mesmo e daquilo que é o sentir. Sim. E de facto, como tu dizes, é preciso nós termos um tempo de vivência, não é?
O próprio mestre Usui, ele dizia que o treino, de acordo com a lei natural deste mundo, desenvolve a espiritualidade humana. As palavras que tu falas e as ações que tu tomas tornar-se-ão unas com o absoluto ilimitado. E isto é uma frase verdadeiramente inspiradora para todos nós. Para já, é uma observação daquilo que é a vida. Nós sabemos que tudo se desenvolve através do empenho e do treino. E, por outro lado, é uma inspiração, uma motivação para nós podermos continuar. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não estou a sentir bem Reiki. Então, é um sinal que a pessoa tem que aprender como é que ela sente. Porque é uma tomada de consciência. E isto é um processo muito individual para cada um e que requer tempo e entrega. A gente tem pouquinho tempo para finalizar, infelizmente. João, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Você tem um posicionamento muito importante sobre a educação pela paz e o quanto isso também se reflete na prática do Reiki, quanto a gente pode fazer movimentos e práticas para nos curar e curar os nossos relacionamentos, para essa educação pela paz. Se você puder trazer então uma mensagem sobre isso. Tem uma outra pergunta que se o Reiki pode funcionar de forma preventiva, mas eu até acredito que a gente possa falar sobre isso na semana que vem. Vamos apresentar o João aqui para aproveitar o João para essa mensagem final, né, Carol? Sim, perfeito, doutora. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Bom, eu, muito sinceramente, do coração, o maior desejo que posso deixar a todos os praticantes é que desenvolvam cada vez mais bondade. Que não se esqueçam que, de facto, tudo é energia, os nossos pensamentos são energia, as nossas emoções são energia e aquilo que nós fazemos é energia. O que quer dizer que, se surge um mau pensamento, ele será um determinado tipo de energia. Uma má emoção, determinado tipo de energia. Então nós temos também ter uma bondade para connosco e para com os outros, desenvolvendo cada vez mais os 5 princípios, para que os nossos pensamentos possam ser bondosos, as nossas emoções também possam ser bondosas e os nossos atos cada vez mais bondosos. Porque nós, praticantes de Reiki, precisamos de nos entreajudar, precisamos de nos dedicar, entregar ao serviço também e da melhor forma possível ajudar o mundo. Maravilha. Foi um enorme privilégio ter estado convosco. Finalize com os 5 princípios, por favor, que eu gostaria tanto de ouvir de você novamente. Com todo o gosto, com todo o gosto. Só por hoje sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Gratidão. Gratidão, João. Realmente muito agradecidas dessa entrevista, de você poder passar um pouco do seu conhecimento para a gente, para os nossos ouvintes também. Muito, muito obrigada. João, muito obrigado, Bel. Tudo bom para vocês. Para você também. A gente vai disponibilizar esse vídeo lá no meu perfil, que vai ter o contato do João, o Instagram Legal. dele, inclusive, da Associação Portuguesa de Reiki. Vamos fazer essa divulgação para a gente ampliar, João, tudo o que você fala, tudo que você apresenta para a gente. Eu agradeço do fundo do meu coração. Gratidão imensa. Muito obrigado, Alessandra. Tudo bom para vocês. Muito obrigado. Agradeço para você também. E, doutora Alessandra, muito obrigada por mais um quadro, sempre muito interessante, cheio de conhecimento para a gente. E nós nos encontramos na quarta que vem. Com certeza, Carol, vou continuar um pouquinho então essa temática e como eu sempre faço todo ano, eu vou fazer um movimento voluntário de envio de Reiki coletivo para o Setembro Amarelo. Legal. Então, vou apresentar na próxima semana, vou fazer toda semana esse envio aqui, convido os nossos ouvintes a participarem. Maravilha, combinado, doutora, até semana que vem. Até, agradeço muito. 10:01, repórter.